Olá, bem-vindos! Este é o podcast do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás, o FalaCal. Nesta primeira temporada, nós vamos ouvir representantes de escritórios goianos. Eles vão compartilhar com os arquitetos e arquitetas do nosso estado um pouco sobre a sua experiência na gestão dos escritórios e também no desenvolvimento de projetos. Fique bem informado sobre o FalaCal e sobre as ações do Conselho por meio dos nossos canais oficiais. O nosso site é o calgo.gov.br. No Instagram, o perfil é @calgoiás. E mantenha também o seu e-mail atualizado no Cical para receber a nossa newsletter Perspectiva. Este podcast estará disponível nas principais plataformas de áudio e você também pode assisti-lo no YouTube, no nosso canal CalGO Oficial. O nosso convidado de hoje é Paulo Perini, arquiteto e urbanista, um dos 3 sócios da Nato. O Paulo, junto com os arquitetos e urbanistas Larissa Ricardo e Robson Leão, foi o autor do projeto que venceu o primeiro concurso público do CAL, justamente para a escolha do projeto de arquitetura interiores da sede do Conselho. Já a Nato surge em 2019 e, além do Paulo, tem como sócios o arquiteto e urbanista Avner Prado e o engenheiro civil Matheus Brandão. Bem-vindo. Oi, Vivi, é um prazer estar aqui, né? Acho que é uma iniciativa muito bacana do CAL, né? De mostrar outras realidades, né? A gente às vezes fica tão fechado no escritório que não tem troca, né? Não conversa com outras pessoas. E essa é uma Então, oportunidade de compartilhar um pouquinho. Muito sim, obrigada por estar aqui conosco, nos estúdios da Rádio Sagres, colocando no ar esse projeto tão importante que é o FalaCal. Vamos começar? vamos. Paulo, o foco da Nato são os clientes corporativos. Vocês têm aí lojas, shopping, concessionária de energia, rede da construção. Como é que foi definir esse perfil de cliente? Aconteceu ou vocês definiram esse nicho de atuação? Então, assim, eu acho que depois que a gente forma, né? Todo arquiteto, ele é, é ensinado de uma forma bem generalista. Eu acho que esse é o trunfo mais importante da nossa profissão, né? A gente vê várias esferas assim de atuação na faculdade, né? Depois que a gente forma, acaba que você começa a atuar, vai experimentar um pouquinho de cada coisa, né? Então, quando a gente formei de 2013 para 14, né? Acabou que a atuação foi entrando em vários universos da construção civil, da arquitetura, né? E um deles era o comercial, e sempre me atraiu muito a ideia de pensar o negócio junto com o empreendedor, sempre de extrapolar um pouco a arquitetura, ali pensando um pouco mais a operação e tudo mais. E aí, quando foi em 2018 para 2019, que nós pivotamos, né, a ideia depois do encerramento da Quadro, né, com o surgimento da Nato, eu e o Avner, de início, a ideia foi nichar bastante a atuação, já com essas experiências anteriores, onde, através dessas experiências, nós enxergamos um diferencial, uma possibilidade de atendimento que não tinha no mercado goiano, né? Que era de um foco maior na arquitetura comercial, um foco maior na operação, né? E no que a gente chama de atendimento B2B, né? Que é business to business, no sentido da palavra, né? Que é empresa para empresa. Então, nichamos, realmente foi uma escolha de nichar quando abriu a Nato, né? Assim, a gente escolheu nichar. No começo é uma escolha desafiadora, né? Porque você tem que falar não para uma série de coisas, né? Mas essa escolha se mostrou muito assertiva porque acaba que você se especializa, você foca, né? Outras profissões nós enxergamos que tem esse foco já desde antes, né? Então, você acaba focando naquela tipologia, naquele nicho, consegue ter um conhecimento agregado que vai sendo passado de projeto a projeto. E aí, no começo da Nato, a ideia, começamos a atender operações mais locais e tudo mais, só que nós já tínhamos um lastro de shopping pela Quadro, né? Já tínhamos um lastro de shopping, já atendíamos shopping há um tempo.
E aí foi onde a gente definiu ali algumas verticais de atendimento na Nato. Hoje a gente tem uma vertical muito especializada em malls, né? Em varejo, companhias e incorporação. Incorporação mais incorporações comerciais, né? E aí, com essa definição, a estratégia de comercialização de projeto, estratégia de comunicação da Nato, né? Tudo ficou mais claro e mais direcionado mesmo. Você disse que não existia esse trabalho em Goiás. Nesse sentido, você acha que a Nato é pioneira? Existe sim em Goiás um direcionamento de algumas empresas para essa arquitetura comercial. O que foi o grande diferencial da Nato? Eu acho que é a interdisciplinaridade, assim, é a junção do que a gente chama desses potenciais da arquitetura, da engenharia e do design. Então, hoje o time da Nato ele é um time de quase 40 pessoas, né? Onde nós temos um time interdisciplinar, ou seja, tem troca entre o time de arquitetos, designers e engenheiros para ter o que a gente chama de um produto 360, que é um produto que o empreendedor ele vai receber aquilo de uma forma compatibilizada, redonda, para ter um avanço do seu negócio, um avanço, se é um empreendedor maior, de melhorar a operação dele e tudo mais. Isso em Goiás não existia, assim, né? A gente tem empresas especializadas em design, tem empresas em design comercial, né, empresas de arquitetura comercial, mas não com essa junção, com tudo no mesmo espaço. Então, eu acho que esses três ramos juntos, realmente eu acho que a gente pode falar que nós somos pioneiros, né? É desafiador, mas sim um pioneirismo nessa parte, né? E tanto é desafiador que eu quero saber como é que você organiza esse fluxo de trabalho, Uhum. aí com os sócios cuidando de diferentes segmentos e com uma equipe grandiosa, como é que você faz a coisa acontecer? É processo, né? Assim, não só processo, mas uma clareza muito grande do sistema de organização da nossa empresa, né? A gente tem, o que eu falei antes, essa separação por verticais, porque um projeto, por exemplo, de varejo é muito diferente de um projeto de shopping, que é muito diferente para um projeto de institucional, como companhias e tudo mais, né? Então, com isso, já tem uma clareza muito grande do que tem que ser feito, né? Então, os processos, padrões de arquivos, etc., já são mais especializados para cada vertical. Lá no escritório, o grupo, né, os diretores, os sócios, né, eu fico mais com a operação de arquitetura, né? O Avner, ele tem ali uma parte mais voltada ao negócio, ao design, ao branding, que é a parte mais ali, muitas vezes até o início, né, de tudo ali com o empreendedor. E o Brandão, Matheus Brandão, ele entrou um pouco depois do surgimento da Nato, né? Por uma demanda dos nossos clientes, que era de justamente ter ali essa vertente de engenharia, né? Muito próxima da Nato. O Matheus entrou agregando muito na parte de engenharia, de projetos complementares, fiscalização de obra. Então, na diretoria, digamos assim, a gente já tem essa separação de foco. Depois, a estrutura da empresa, nós temos arquitetos coordenadores, engenheiros coordenadores, que ficam na parte de gestão. Gestão para a gente é algo muito sério, né? Porque com a quantidade de processos que nós temos, né, de projetos, se não tiver uma gestão qualificada, acaba que vira uma avalanche ali, né? Vai atropelando tudo. Então, nós temos esse grupo de gestores e depois o time, onde a gente tem especialistas, né? Tem ali a restante dos analistas, né? E para isso tudo acontecer, muita tecnologia. Tipo assim, a gente usa Kanban de controle de projetos, com software de controle de projetos, softwares financeiros. Nós temos um engenheiro de produção lá dentro da Nato hoje. Foi algo bem bacana, que trouxe muita clareza de número para nós, né? Administrativo separado. Então, assim, profissionalizamos a empresa, uma empresa mesmo de arquitetura, né? Engenharia e design. Então, nós temos um corpo, que a gente fala, um corpo administrativo muito grande para fazer isso acontecer, né? E, assim, o que eu posso até recomendar, né, para outros escritórios é que isso é um investimento, não é gasto, né? Se a gente investir em tecnologia, investir em software de controle de prazo, de gestão, às vezes dissociar a figura do arquiteto, empreendedor, do administrativo, isso também traz
uma liberdade ali para você pensar o seu negócio muito grande, né? Então, acaba que com o crescimento da Nato, a gente foi estratificando isso, foi criando esse formato. Então, os times hoje são divididos dessa forma, né? A gente tem ali, depois dos gestores, o time. O time também, nós dividimos para ter uma clareza de organização. Nós temos um time de tecnologia dentro da Nato, que é muito focado em softwares ali de arquitetura, né, engenharia, focado na parte de descoberta. Depois eu posso falar como que funciona o nosso sistema, né? Muito focado nessa parte inicial do projeto, em projetos mais que envolvem representação e tudo mais. Nós temos um time de criação, que são projetos mais desafiadores no quesito de criar, né? Projetos que vão ter um conceito novo e tudo mais. E o time de implementação, que tem ali o time que cuida mais do detalhamento, o diálogo com fornecedores, projetos de replicação, às vezes, né, projeto de franquia que chega, né, projeto de replicação, e os projetos complementares estão dentro desse time de implementação. Então, hoje a organização da Nato é dessa forma para dar conta, né, da quantidade de projetos e tudo mais. E você mencionou sobre a necessidade de fazer investimentos para que o fluxo de trabalho ocorra da melhor maneira possível e sobre a necessidade de utilizar tecnologia. Então, eu aproveito para saber como é que é a utilização do BIM na Nato. Então, como chegou? O BIM, ele chegou bem antes, assim, né, na nossa trajetória profissional, quando a gente pegou um projeto muito grande, que foi um detalhamento executivo do Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia. Chegou para a gente através de um parceiro, a construtora que ganhou a licitação, tinha um projeto básico desenvolvido pelo órgão municipal, né? Tinha somente um projeto básico. E era um projeto de 17 mil metros quadrados. E aí, na época, né, fazer isso no CAD, no SketchUp, assim, a gente falou, não, vai ser um desafio muito grande. E aí foi nesse momento que a gente, digamos assim, rompemos a barreira do BIM mesmo, né? Isso lá em 2014, e implementamos o BIM para esse projeto. E desde lá ele virou assim, o processo principal do escritório. Hoje na Nato nós somos 100% BIM, não só na parte de arquitetura, mas de complementares, de projetos de engenharia. São todos os projetos envolvidos em plataforma BIM, né? E para a complexidade de projetos que a gente trabalha é primordial, assim, é uma compatibilização mais certeira, uma visibilidade do cliente do que vai ser feito, né? Evita retrabalho também? Com certeza, evita retrabalho. Você tem uma visualização à frente ali, né? Eu não fico com uma visualização limitada 2D, eu tenho uma visualização de interferências 3D. E não só isso, assim, eu consigo simular situações, simular cenários de projeto muito fácil, né? Eu consigo fazer simulações, isso no comercial conta muito, né? Consigo fazer simulações de estudos de viabilidade, de estudos de layout, que seja layoutização de loja, de forma muito rápida, né? E depois, se esse BIM, ele nasce BIM mesmo, lá na frente o detalhamento é muito mais fácil, muito mais certeiro, né? E um diálogo muito grande com os projetos complementares. Então, hoje, assim, tem várias formas de fazer arquitetura, né? Mas o BIM, para alguns projetos, ele é essencial, assim, não tem como fugir, né? E por que a Nato optou por não fazer a execução dos projetos? Assim, o grande foco nosso, a grande referência, tem alguns escritórios lá fora que eles têm um sistema que eles falam Architect Lead, que é um sistema Lead, onde você tem um gestor único, que todas as disciplinas estão em voltas desse gestor, né? Nós estamos muito presentes na execução, mas não como executores, e sim como acompanhamento de obra, fiscalização, acompanhando aquilo ser feito, né? Quando você vai para a execução, é um novo universo. É tipo assim, um universo totalmente diferente do de escritório, do de empresa, né? Você vai lidar diretamente ali com contratação de time, de execução, dia a dia de obra e tudo mais, que é um braço, assim, muito robusto, né? Então, a ideia nossa foi nichar mesmo, concentrar ali na parte comercial e atender o cliente 360 graus, desde da concepção do negócio até os projetos executivos, complementares, tudo compatibilizado.
e ajudar esse cliente a implementar. Como que nós ajudamos lá no escritório? Depois do projeto pronto, né, nós fazemos carta convite, ajudamos a orçar a obra, e depois fazemos o acompanhamento de obra. Só que isso com parceiros, cada um especialista no seu nicho ali, né? A gente tem parceiro de execução para determinado tipo de obra, fornecedores para determinado tipo de obra, então acaba ficando bem, fica um processo mais liso ali, né? Um processo mais uniforme. Então foi uma escolha nossa de concentrar os esforços nessa parte de planejamento, que vai desde o início do projeto até ali o start da obra, né? Aí nós temos um time de arquitetura e engenharia que faz o acompanhamento, né? Mas tem esse trabalho de fiscalização que você citou. Vocês estão fiscalizando a obra de expansão do Shopping Flamboyant? Nós fiscalizamos, né? Já tem a parte de... Esse contrato, ele aconteceu durante 4 anos, né? Foi muito bacana, assim, uma experiência muito, muito boa para o nosso escritório. Nesse serviço em específico, a Nato ela atuou na parte de compatibilização, gestão BIM ali, digamos assim, e no acompanhamento de obra, né? Para fazer tudo aquilo acontecer. O projeto vem de fora, o projeto do Flamboyant é desenvolvido por outro escritório, né? São vários projetos, né? Com alguns projetistas aqui internos, e a Nato atuou muito nesse apoio local, nesse apoio de compatibilizar esse projeto com o que existe hoje, né? Shopping é um organismo vivo, né? Então, um shopping é um desafio à parte, assim, ele é um empreendimento que merece muita atenção, né? E aí, ter a Nato aqui foi muito bom para o Flamboyant e para a gente, porque tem esse corpo, nós tínhamos, né, esse corpo técnico, a gente acabou de entregar ali, digamos, o final desse contrato agora há pouco, mas na implementação disso tudo, com arquitetos fazendo a modelagem BIM, engenheiros compatibilizando e engenheiros em campo fazendo o acompanhamento. E aí todo mundo conversando, interdisciplinar, com muitos desafios, mas se vocês forem lá hoje, né, tá tudo muito bacana, Tá uma lindo. referência de obra mesmo do estado, né? E nós ficamos muito felizes em poder participar disso, né? Não só no Shopping Flamboyant. A Nato também tem projetos no Buriti, no Goiânia Shopping. Vocês fizeram a Decathlon ali de frente, Sim. lindíssima também. Como é que é trabalhar para shopping? E essas especificidades, assim, você disse, é um organismo vivo. Como é que é pensar para um shopping com tantas lojas, de tantos segmentos diferentes e que recebe um público tão diverso? Eu, particularmente, eu gosto demais do desafio. Eu sou movido a desafio, né? Então, assim, shopping é um desafio muito legal. Acaba que você interfere, né, na vida de muita gente. Assim, shopping no Brasil são referências de ponto de encontro. Às vezes, tem cidade que não tem uma diversidade de espaço público. O shopping é o espaço público dessas pessoas, né? Então, o shopping assim, é um equipamento que, querendo ou não, faz parte da vida de muita gente, né? E o shopping, ele tem muito desafio porque ele não para, né? Então, não pode parar ali, ele tem um sistema, né, que é muito ativo. Então, os projetos são projetos que precisam de uma gestão muito afinco ali, são projetos que precisam ter ali um controle muito grande de prazo, de custo, porque tudo é custo ali para a conta fazer sentido. No projeto da Decathlon, foi bem bacana, assim, nós começamos ele como uma viabilidade de arquitetura, uma viabilidade, ela digamos assim, um ponto bem inicial do projeto, né, onde a gente vai pensar ali área, acessos, altura máxima que a gente consegue. Nós fizemos toda a parte de projeto do Shell em si, da Decathlon, e foi bacana porque o projeto interno da Decathlon vem de fora, né? E aí a gente compatibiliza ele ali, mas ali nós atuamos junto ao empreendedor em ter essa expansão, desde a parte também de projeto legal, etc. E aí, querendo ou não, essa atividade, esse foco nosso em shopping realmente foi levando a gente para vários outros empreendimentos, né? No Goiânia Shopping mesmo, nós temos vários projetos executados. Hoje, agora, acabamos de entregar um projeto bem bacana que foi todo um retrofit da fachada, com elevador panorâmico, a criação de um polo gastronômico que tem ali envolvido camarada, camarão, né, madeiro, outback, requalificação interna. E foi bacana que esse projeto, né, ele partiu desde o início lá na Nato, com a viabilidade, né,
projeto básico ali, projeto executivo e acompanhamento de obra. Então, foi digamos assim, esse produto 360. E aí acabou que shopping mesmo, nosso foco, né? Nós temos uma atuação muito grande nessa parte de projeto. A gente atende toda a rede Terral também, é uma companhia muito forte aqui do estado, tem shopping no Brasil inteiro. A Allos, que é a companhia que gerencia, né, o Goiânia Shopping, também tem shopping no Brasil inteiro, e a gente acabou entrando, né, em outros empreendimentos no Brasil todo, muito com esse foco. Entender muito a operação, entender muito como funciona um shopping, como que é essa articulação do conceito, brincamos assim, do CAPEX, né, que é o orçamento para aquela execução, do que aquilo vai trazer para o público-alvo do shopping, para o empreendedor. Então, com esse know-how mesmo que a gente foi ganhando, né, nós atendemos shopping fizemos alguns serviços em 2014, 2015, etc. Então, assim, a gente já está há mais de 10 anos nesse mercado de shopping, né? Então, você vai ficando um pouco calejado, né, de como que funciona ali aquele sistema, né? Como é para o arquiteto fazer, ora o projeto de um shopping, ora o projeto de uma sorveteria, como vocês fizeram a Fava no Marista, ou uma loja da rede da construção, uma loja conceito da concessionária Enel. Eu vi no Instagram de vocês até uma estação para recarga de veículos elétricos. Até que ponto é interessante essa diversificação? Como é que você organiza isso? É bom diversificar muito ou nem tanto? Como estabelecer esse limite? Todos esses projetos têm uma coisa em comum, são B2B com foco em negócio, né? Com foco muito no posicionamento estratégico de cada marca, né? Então, isso já é um nicho ali muito específico. Agora, a escala, nós como arquitetos, desde o início ali da faculdade, nós somos treinados a pensar escalas diferentes de projeto, né? Como a gente está no mesmo nicho, com o mesmo foco, essa diferenciação de escala não é um problema, né? E para isso, lá no escritório, a gente tem times distintos, nós temos processos distintos para cada coisa, né? Então, fazer uma loja, por exemplo, nós estamos participando da remodelação de todas as lojas da Enel no Brasil, né? É um projeto muito diferente de fazer uma Decathlon, muito diferente de fazer um totem de recarga de veículo elétrico, que é o que nós temos feito hoje. São escalas diferentes que precisam de processos diferentes, mas são, digamos assim, eles têm o mesmo propósito, né? Então, acaba que naquela história, né, de nichar isso há um tempo atrás, para ter esse entendimento do que é investimento, do que é CAPEX, do que é orçamento, do que é o propósito para o negócio, esse é o nicho, digamos assim. Agora, a questão de escala, ela vai alterar ali o nível de detalhe, às vezes, o nível de aproximação, às vezes, do nosso time com a operação ou não, né? É basicamente isso, mas para nós não é segredo e a gente acaba articulando muito bem. Esse trabalho com a Enel, então, não é só no Rio de Janeiro, é para o Brasil todo? A Enel hoje, né, ela está no Ceará, no Rio, São Paulo e eu acho que no Sul, né? Então, acaba que a gente tem lojas hoje em reformulação no Ceará, no Rio e São Paulo. Em todos os estados que ela opera. Isso, todos os estados que ela opera. Nessa parte de companhias, né, nós atendemos também a Equatorial aqui no estado, com outros projetos bem similares. Aí é uma outra forma, né, de pensar arquitetura, uma arquitetura mais técnica, mais pragmática, que é muito prazerosa também pelo desafio e pelo retorno que eu acho que acaba acontecendo para a população em si, né? Assim, é um projeto que tem muito respaldo, porque são melhorias ali, às vezes, de atendimento direto para o consumidor e tudo mais. Então, nós pensamos esse fluxo de atendimento, pensamos questão de bases de operação, é uma gama enorme, né? Mas muito focado na operação das companhias, né? Como é que foi esse trabalho para levar a Nato para fora de Goiás? Hoje vocês têm clientes de outros estados também, de uma forma geral? Sim, hoje acho que nós já fizemos projetos assim em grande parte do Brasil, né? Eu posso dizer que eu acho que grande parte eu devo ao foco muito claro do que a Nato se propõe a fazer, assim, né? Um foco muito claro na entrega de valor em projetos comerciais. Isso acaba que
o cliente corporativo viu muito valor, né? E acaba que nós vamos passando ali de gestores para gestores e isso, né? Então, por exemplo, num caso de shopping... Constrói-se um know-how ali, né? Exatamente. Então, assim, acaba que o gestor de um shopping, ele vai comentar com outro gestor de outro shopping e tudo mais. E isso vai fortalecendo esse network nessa parte. Um gestor de uma companhia vai comentar com outro gestor de companhia, ou às vezes ele mesmo muda de uma companhia para outra e isso vai ramificando. Como nós temos um nicho muito claro de atuação, né? Eu diria que foi um pouco natural, porque pela qualidade do serviço que a gente entrega, né? Pela especialidade nesse tipo. Foi um pouco natural, mas isso também é acompanhado um pouco naquele investimento que eu comentei com você, que é o investimento num marketing mais assertivo para essa parte. Então, você mesmo disse, né? Olhando nosso Instagram ali, dá para ver uma coerência do que nós atendemos, né? No que é o nosso nicho, né? Inclusive, qual é o Instagram? É @nato.arc. Então, o pessoal pode acompanhar lá, tem muitas imagens, tem depoimentos de clientes, achei muito bacana. E tem algum projeto agora que é especial para você? Um projeto que você pode compartilhar para a gente com mais detalhes? Nossa, é bem específico, né? A gente tem, hoje lá na Nato, nós estamos com, acho que uns 60 projetos ativos, assim, né? Diferentes escalas, diferentes segmentos e tudo mais. Mas eu falaria assim, a gente está com um projeto muito bacana de uma expansão num shopping em São Paulo. É um shopping bem relevante, num bairro. Tem alguns projetos que são bem estratégicos, né? E às vezes não pode ser tão externalizado. Mas é um projeto muito desafiador, é algo que a gente vem trabalhando há muito tempo, né? Para ter um projeto de relevância e ainda mais na capital de São Paulo, né? Uma cidade muito relevante para o Brasil todo. E é um orgulho porque é um escritório goiano, né, fazendo ali, externalizando seu serviço. Então, eu falaria que é um projeto muito emblemático, né? A gente tem vários outros projetos ativos, assim, e eu acho que esse projeto do Totem de veículo elétrico também é bem bacana, porque ele vai se irradiando, né, pela cidade inteira. Então, vocês já conseguem ver várias aplicações e tudo mais. Tem vários, assim, a gente está... atualizando muitos outros empreendimentos de shoppings e tudo mais. Como eu falei, essa própria loja da Enel também é um desafio e ao mesmo tempo é muito prazeroso, assim, eu falo como empresa, né, poder ver isso sendo aplicado em várias lojas. Difícil falar agora no momento, né, assim, mas tem o próprio... E aí projetos de retail, assim, acho que a gente vai acabar lançando vários projetos novos agora, na metade desse ano para o próximo, né? Projetos como a Fava mesmo, que foi assim, um projeto muito bacana. Já é um outro nicho muito específico do nosso escritório, que é retail, que é varejo. Então, se você for lá hoje, é uma pegada que... Muito aconchegante. Exatamente. E que tinha mais isso lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, que é ali um jardim com operações complementares. Nós temos a Fava, nós temos o Verve, que é um restaurante que compõe ali aquela praça. Isso é muito comum lá fora. E agora Goiânia tem um público que é muito, assim, que ele está conhecendo coisas novas agora, assim, você vê isso na cidade, né? Chegando muitas operações interessantes. As pessoas valorizam isso, né? Exatamente. Se sentir bem naquele lugar. Exatamente. Então, você vê uma gama de operações que você não imaginava ter em Goiânia, né? De operações bem específicas e tudo mais. Essa é uma delas, é um restaurante muito específico para 16 lugares de pessoas. Então, são 16 lugares ali num salão, uma experiência gastronômica bem diferente. A própria Fava, que tem um recurso ali de uma arquitetura mais aconchegante da praça. Então, nós estamos com vários projetos nesse sentido também, né? Eles devem ser lançados em breve. Mas, no mais, eu acho que é isso. Assim, temos algumas incorporações que estão vindo também. Nós estamos atuando muito forte na parte de strip malls, de malls, open malls, né? Que tem uma vertente de crescimento muito grande e tem muita coisa por vir mesmo. E também tem uma coisa que eu sei que sempre acontece, que é o perrengue. Faz parte, né? Tem algum perrengue que ficou na sua memória porque foi desafiador ou porque exigiu muita criatividade? Tem alguma história que você pode compartilhar? Olha,
Acho que o projeto do Cal foi, não que foi não, mas assim, acho que foi um desafio para todo mundo, mas foi muito prazeroso, assim, acho que primeiro por ser acho que foi o primeiro concurso de arquitetura de interiores, assim, que demandou muita vontade mesmo de todo mundo envolvido na época, né, para acontecer. Eu acho que foi muito bacana. Você tinha acabado de se formar? Coisa de 1 ano e pouco, Foi né, que foi 2015, né? exatamente. Você conclui em 2013. 2013, 14 já atuando profissionalmente, né, então 1 ano e meio de formado. O concurso é bom por conta disso, né, porque ele dá oportunidade para Todos. para todo mundo, mas eu falaria assim, foi um desafio muito bacana, porque era uma obra pública, com toda aquela dificuldade de ser obra pública, né? E uma obra de interiores que tem toda a sua dificuldade de ser uma obra de interiores, né? Que é uma obra muito detalhista e tudo mais. Mas no fim deu tudo certo, ficou Mas muito me legal. explica melhor, qual foi o perrengue? Não, assim, Desafiador em qual o sentido? desafiador eu acho que foi pro Cal em si, assim, de articular um projeto tão detalhado de interiores Aham. para uma execução de obra pública, assim. Acho que o desafio grande foi esse. Então, assim, o detalhar ao máximo possível todas as coisas, fazer com que as empresas licitantes ali entendessem, né, o que tinha que ser feito. Isso foi, assim, um avanço muito grande para a gente, né? Assim, acho que criou também referência. Acho que outros conselhos até usam esse concurso do Cal como molde. E aí, outro também na mesma época, assim, acho que o Hospital Municipal de Aparecida também foi muito desafiador. Era uma obra muito grande, com um prazo muito apertado. Compatibilização. Nessa obra, nós amadurecemos muito a parte de compatibilização do escritório, porque compatibilização em hospital é muito, muito importante e específica, né? A parte de arquitetura comercial, ela tem desafio todo dia, né? Perrengue todo dia, porque, assim, diferentemente do residencial, são prazos muito apertados, uma necessidade de payback muito rápida também, né? Payback que eu falo assim, é o capital investido, quanto tempo que ele vai dar retorno e tudo mais, né? Então, eu falaria que faz parte do negócio. Faz parte do negócio, você tem que estar preparado para a pressão, tem que estar preparado para ouvir todas essas coisas, mas você tem que estar muito bem organizado para não deixar isso te afetar, né? Então, eu falaria que é um bom desafio e no final é gratificante mesmo. Tem que gostar, né? Tem que gostar. Agora eu queria te fazer uma pergunta assim mais abrangente. No meio disso tudo, você falou em cerca de 60 projetos em andamento agora. Isso, ativos, né? A gente né? tem em torno Então, disso. assim, é muita coisa para Uhum. toda a equipe. Como é que no meio disso tudo vocês conseguem se manter sempre em dia com as questões de tecnologia, de sustentabilidade, de acessibilidade? Isso é importante para você? Demais, assim, a gente tem uma iniciativa muito legal lá dentro do escritório, que é o Papo Nato. Ele acontece todo mês, praticamente, onde algumas pessoas do time elencam assuntos relevantes para todo o processo, para manter todo o time atualizado. Assuntos diversos, assim, que a pessoa passou e aprendeu, e é muito bacana. Então, manter o escritório atualizado, externalizado daquele ambiente é muito importante. O escritório, a empresa, né, de arquitetura e construção civil, ela tem que sair ali, principalmente quem faz projeto, tem que ir na obra, tem que dialogar com o fornecedor, e esses momentos de treinamento são muito importantes. Então, treinamento para nós é muito importante. Esse tempo dedicado que eu falei do Papo Nato, nós temos treinamentos frequentes para o time. Então, por exemplo, questão de acessibilidade é algo que todo empreendimento, digamos, que atende um público é obrigado a ter. Então, a 90/50 tem que estar ali, pelo menos na cabeça de todo mundo, ela tem que estar bem fresca, né? Então, é algo que nós estamos sempre revisitando e tudo mais nesses treinamentos. Nós convidamos muito fornecedores, assim, os fornecedores também acabam sempre entrando em contato para apresentar novas tecnologias de material, novas formas de fazer a arquitetura ali técnica, digamos assim, e isso acontece de forma muito frequente no escritório, né? Uhum. A parte de pesquisa hoje, pela gama de profissionais que nós temos na Nato, nós temos ali uma parte do escritório dedicada à pesquisa também, né? Nós temos, às vezes, em algum empreendimento comercial e tudo mais, nós
fazemos toda a parte de pesquisa, do que vai ser envolvido naquela parte. E pesquisa, ela é uma etapa importantíssima do nosso processo, que nós, lá no escritório, nós temos um processo que nós chamamos de 5D, que é descoberta, definição, desenvolvimento, detalhamento e divergência. Basicamente, é aquele sentido convencional do projeto, né? Projeto, anteprojeto, projeto básico, executivo. Mas nós diferenciamos um pouco por conta das diferentes disciplinas que nós temos no escritório, né? Então, descoberta, nós fazemos descoberta da legislação, que é entender qual legislação que se aplica àquele Tem que ser projeto. atendida. Uhum. Descoberta do público-alvo, para que aquele projeto vai ser feito, para quem que aquele projeto vai ser feito. Descoberta de benchmarks, nós falamos de cases, de outros projetos similares, o que foi pensado naquele projeto e tudo mais. Então, tem que estar realmente... a nossa empresa, ela busca estar sempre inovando e buscando essa parte de pesquisa. Então, essa etapa de descoberta, ela é muito importante para nós no início. Nós dedicamos até um tempo considerável. E ela, na parte até de tecnologia, nós agregamos hoje no escritório em quase todos os levantamentos nuvem de pontos, né, que é a parte de mapeamento de nuvem de pontos. E o modelo BIM do existente está nessa etapa de descoberta, né? Que é entender o que é aquela estrutura ali existente. Uhum. Não sei se eu respondi a pergunta, mas basicamente assim, muita pesquisa, eu acho que na nossa profissão assim, não dá para parar de estudar, né? Falar assim, parei ali na faculdade, entrei no mercado, não vou estudar. A gente estuda todo dia, né? Com cursos específicos e tudo mais. Materiais específicos, estuda para cada tipo de projeto, né? Acaba que isso é inerente mesmo para a profissão. E a inteligência artificial, Paulo? Veio para ficar e impactar a arquitetura como tem impactado todas as profissões? Com certeza, assim, nós assinamos a inteligência artificial lá no escritório, o time mesmo para construir texto, para tirar dúvida de legislação, hoje não pergunta no Google mais, pergunta, né, na inteligência artificial. Então, é algo que nós valorizamos muito mesmo. Hoje nós temos um software pago de inteligência artificial no escritório, né, que atende muito essa parte. Estamos tentando irradiar para outras formas ali, de melhorar um pouco a performance de representação de arquitetura, né? De contas ali e tudo mais também, de viabilidades, tem muita coisa sendo desenvolvida muito legal. Mas a inteligência artificial nós encaramos lá no escritório como uma ferramenta, como foi o BIM. Ela é uma ferramenta nova que vem para auxiliar, mas ali a parte do design thinking, da criatividade é do aí ser humano. Com o profissional. Com o profissional mesmo. Paulo, nosso tempo está terminando, mas eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas, para os colegas de profissão e acho que principalmente para os novos colegas de profissão que vão acompanhar esse material do CAL. Fica à vontade. É um desafio falar dessa forma, né? Mas eu falaria que é muito importante experimentar muita coisa, acho que no início da profissão, mas muito importante também escolher algo que te motive, que faça sentido para você. Então, é difícil falar de especialização na nossa profissão, mas é algo que eu acho que é muito importante. Começar a enxergar dessa forma vai trazer muito reconhecimento e frutos lá na frente. E o campo de arquitetura é muito amplo, assim, né? É amplo, nós temos um raio de atuação muito grande para dar ali retorno para a sociedade, né? Então, escolher qual que vai ser o meu nicho ali é muito bacana, né? Então, eu falaria isso, né? Sair do escritório, não ficar só lá no escritório, sair, ver como que as coisas são feitas, conversar com o time de campo. Isso, na época que a gente formou, nosso primeiro escritório foi no prédio do Fernando Rabelo, um arquiteto bem tradicional aqui, né? E ele chegava lá no nosso escritório e falava, tem que ir para a obra, arquiteto tem que fazer a obra. E é bem isso mesmo, assim, ele tá super certo. Ficar dentro lá do escritório, você não vai ter noção da realidade e tudo mais, né? E acho que a questão para os arquitetos, assim, para as empresas de arquitetura, né? Eu acho que cada vez mais que a gente se organizar e ter ali gestão e tudo mais, entender o negócio, nós vamos contribuir cada vez mais
para o desenvolvimento do mercado imobiliário geral, assim, porque a parte de retail, a parte de shopping, tudo é mercado imobiliário, né? Assim, a grande parte da atuação do arquiteto é no mercado imobiliário. Se nós entendemos como tudo isso funciona, conseguimos contribuir muito mais, né? E ter uma posição mais ativa em relação a isso. Então, você entender o seu nicho ali, quem faz incorporação residencial e tudo mais, se entende bem, ele com certeza tem uma cadeira ativa e consegue moldar ali o que tem sido feito na cidade. Ok. Paulo, muito obrigada. Foi um prazer Obrigado. ter você conosco aqui no Fala Cal, compartilhando um pouco da história e da sua experiência junto com a Nato. Valeu. Prazer foi meu. E antes da gente encerrar, quero te fazer um convite. Não esqueça de acompanhar os canais de comunicação oficial do Conselho. Nós estamos no site calgo.gov.br. O nosso perfil no Instagram é o @calgoiás. E você, se mantiver o seu e-mail atualizado no Cical, também vai receber a nossa newsletter Perspectiva. Este podcast vai estar disponível nas principais plataformas de áudio e no YouTube, onde o nosso canal é CalGO Oficial. Até a próxima. Tchau, tchau.